Boa tarde, queridos alunos do segundo ano, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nossa aula é de matemática. Peguem o livro, abram na página 58. Vamos falar sobre subtração. Vocês sabem o que quer dizer subtrair? O que é subtração? Subtrair é tirar do que se tem, tá bom? Toda vez que eu falo assim, vamos subtrair uma quantidade, a gente vai tirar essa quantidade de uma quantidade que a gente já tem, tá bom? Então, a gente não vai colocar mais para depois tirar, não. A gente tem e a gente vai tirar do que se tem. Tá? Isso é subtrair, isso é subtração. Vamos para a leitura? Subtração de números naturais. Os números naturais são aqueles que a gente utiliza no nosso dia a dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E assim vai, tá? Ideia de tirar. Então, vocês estão vendo aí 6 cubinhos. Está falando aí que são barrinhas, mas não são barrinhas. Que a gente sabe que barrinhas são aquelas que têm 10 cubinhos, 10 unidades, tá? Então aí, ó, havia 6 barrinhas, na verdade 6 cubinhos. Tiramos 3. Esses 3 que tiramos foi dos 6 que nós já tínhamos, tá? Então vamos lá. Se a gente tira 3 dos 6 que a gente tem, com quanto a gente fica? Quantos restam? Contem aí. Representamos uma subtração assim. Olhem aí no retângulo rosa. 6 menos 3 igual a 3. Deitadinho na horizontal, em forma de sentença. Ou em pezinho, na vertical, em forma de cálculo, né? Ideia de quantos a mais ou a menos. Observe. Nós temos aí, ó, 4 retângulos laranja. E depois, embaixo, temos 8. Quantas barrinhas a fila inferior tem a mais que a fila superior? Então, quantas barrinhas a fila de baixo, que é inferior, está, ó, embaixo, tá? Quantas barrinhas a fila inferior, a fila de baixo, tem a mais que a fila superior? Vamos contar? Na de cima tem 4, então eu vou tapar, ó, tampei essas 4. Quantas que passaram dessas 4 que a gente já tinha em cima? Mais 4, não é? Então, a gente costuma dizer que tem 4 a mais. O que passou dessa quantidade aqui que a gente tinha em cima, ó. 1, 2, 3, 4, ó. O que passou dessa quantidade é o que a gente tem a mais, tá? Quantas barrinhas faltam na fila superior, na fila de cima, para que ela fique igual à fila inferior? Então, vamos lá. Em cima, nós só temos 4. Quantas barrinhas faltam nessa fila de cima para nós chegarmos à quantidade de barrinhas da fila de baixo? Quantas faltam? Faltam 4. Então, como a gente representa essa conta? Toda vez que a gente quer saber quantas faltam, a gente vai pegar a que tem a maior quantidade e subtrair, tirar da quantidade menor. Vamos ver quanto falta, tá? Então, no retângulo rosa está explicando. O sinal usado para representar a subtração é um tracinho chamado de menos. O nome dos termos da subtração. Quais são os termos da subtração? O primeiro número
O que fica lá em cima na continha, ele é chamado diminuendo. O que fica abaixo dele é o subtraindo. Sempre nessa ordem. Minuendo em cima, subtraindo é o que fica abaixo do minuendo, tá? E o resultado dessa conta? Depois que a gente faz essa subtração, o resultado da subtração é chamado de resto ou diferença, tá? Acompanhem aí. Descrevemos a situação matemática assim. 8 menos 4 é igual a 4. Vamos para a página 59. A ideia de completar. A outra ideia associada à subtração é a de completar. Em uma caixa, cabem 8 latinhas de refrigerante. Essa é a capacidade da caixa, quanto ela suporta. Foram colocadas apenas 2. Quantas faltam para completá-la? Então vamos lá. Vamos imaginar a caixa, ou pegar um pote, uma caixa, e imaginar que aquela caixa cabem apenas 8 latinhas. Mas a gente só colocou 2. Quantas faltam? Quantas faltam? Então vamos lá. Eu preciso chegar a 8. Eu só tenho 2, não é? Então, as 2 que eu tenho, eu vou guardar aqui, ó. 2 eu já tenho. Vamos continuar a conta até chegar no 8. 2, já tenho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas latinhas faltam? Faltam 6, porque 2 que eu já tenho ficou guardadinha aqui. Guardei ela na minha memória. E aí, eu só completei, contando nos dedinhos, a quantidade que faltava. Tá bem? Então, nós estamos vendo essa continha aí na horizontal deitadinha, em formato de sentença. 8 menos 2. A capacidade total, quantas latinhas cabem, menos o que eu já coloquei. Então, vamos ver quantas faltam? 8 menos 2, 6. Então, como a gente monta, como a gente arma essa continha em pé, em forma de cálculo, né? O 8, que é a quantidade que a caixa suporta, a capacidade, menos o que eu coloquei. E eu vou ver quantas faltam, tá? Observem aí, olha. E aí, vamos dar nome aos termos. Quando a gente dá nome aos termos, o primeiro número da subtração, qual é o nome dele? Minuendo. O segundo, subtraindo. É o que está subtraindo, é o que está tirando do que eu tenho, né? E o resultado da subtração é resto ou diferença, tá? Então, a gente lê da seguinte forma. 8, que é o total que a caixa suporta, menos 2 latinhas, que a gente já colocou, né? 8 menos 2 é igual a 6. Faltam 6 latinhas de refrigerante para completar a caixa. A ideia de comparar, ainda na página 59, tá? Alexandre e Márcio gostam de colecionar carrinhos. Alexandre tem 6 e Márcio tem 4. Quantos carrinhos Alexandre tem a mais que Márcio? Para a gente comparar, a gente também pode usar a subtração. Como? Se eu quero saber quantos carrinhos o Alexandre tem a mais, então vamos lá. Vamos primeiro pensar. O Alexandre tem 6. Desses 6 aqui, que o Alexandre tem, Márcio só tem 1, 2, 3, 4. Márcio só tem 4. Desses 6, todos. Quantos carrinhos faltam para ele chegar na mesma quantidade de carrinhos que o amiguinho dele? 2. É o que sobrou, tá bom? Então, como a gente faz essa continha em forma de sentença na horizontal deitadinho?
6, que é a quantidade maior, menos a quantidade menor que o outro possui. E eu vou ver quantos faltam, tá bom? E a continha em pé, em forma de cálculo, 6, que é a maior quantidade, que é de Alexandre. A menor quantidade logo abaixo do 6, e aí eu vou fazer essa subtração. Vou tirar da maior quantidade a menor. E vou ver quanto falta para chegar naquela maior quantidade, tá? Então, nós vemos aí o exemplo. 6, que é a quantidade de Alexandre, menos a menor quantidade do Márcio. Quanto falta para Márcio? Faltam 2 carrinhos, né? Então, nós vemos a continha aí armada, montada, 6, a maior quantidade, que é o minuendo. Vemos logo abaixo 4, que é o subtraindo, e o resultado dessa subtração, que é chamado de resto ou diferença, tá? E lemos 6 menos 4 é igual a 2. Alexandre tem 2 carrinhos a mais que Márcio, não é? Se o Alexandre tem 6, uma quantidade maior, e o Márcio tem 4, uma quantidade menor, quem tem mais? Então, já sei que quem tem mais tem a quantidade maior, que é o Alexandre. Para eu calcular a diferença, é só fazer a maior quantidade menos a menor quantidade, tá bom? Vamos para a página 60. Na página 60, vocês podem observar aí a tabuada da subtração, né? A tabuada que vai aí do 1 menos 1, né? Aí vai explicando. 1 tem o sinal de menos, quer dizer que tira. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos, tira, 1, 2. E assim vocês podem observar toda a tabuada da subtração. Na página 61, tem as atividades. Observe a operação de subtração e circule apenas o termo indicado em cada alternativa. Tem aí o exemplo mostrando 8 menos 2 e tá dando nome aos termos. O 8 é o minuendo, sempre o primeiro algarismo da subtração que fica em cima vai ser minuendo. O que fica logo abaixo dele sempre vai ser subtraindo. E o resultado de qualquer subtração é chamado de resto ou diferença. Então vamos lá. Na atividade 1, letrinha A, você vai circular só o subtraindo. Quem é o subtraindo? É o primeiro algarismo, é o segundo ou é o resultado? Então, vocês vão observar no modelo e vão circular só o que está pedindo. Letrinha B, está pedindo para circular só o minuendo. Letrinha C, só o resto. Letrinha D, só o subtraindo, tá? Atividade 2. Observe o que aconteceu em cada caso e complete as frases. Nós estamos vendo aí umas bolhas, né? E aí, estamos vendo que 2 estouraram. Como é feita essa subtração? Qual era o total de bolhas que deveria ter aí antes de estourar 2, né? E aí? 7. E se elas estouraram, eu tenho bolhas a menos, então eu vou tirar. Quantas que eu vou tirar que estouraram? 2, né? E é igual a... Tinha 7. 2 estouraram, quantas sobraram? Então, façam aí. Na letrinha B, nós vemos 8 maçãs. Dessas 8 maçãs, quantas foram mordidas? 3, né? Então, vocês vão colocar 8 no primeiro quadrinho, menos a quantidade que foi mordida. Quantas maçãs não foram mordidas, que sobraram perfeitinhas? Esse é o resultado, tá? Ainda na atividade 2, letrinha C. Quantas bexigas tinham? 5, né?
Quantas esvaziaram? Vocês vão colocar. E quantas sobram? Vocês vão botar o resultado, tá bem? Página 62. Pedro é um menino que gosta muito de colecionar objetos, mas sempre os oferece aos seus amigos. Coloque nos quadrados a quantidade de objetos que ficarão em suas coleções. Então vamos lá. Ele tem 8 carrinhos. Pedro tem 8 carrinhos. Se ele der 3, quantos vão sobrar? Ele também tem 8 selos, mas ele vai dar 4. Quantos vão sobrar? E assim vocês vão lendo com atenção e sabendo que Pedro vai tirar do que ele tem, da quantidade maior que aquele tem, ele vai tirar e quantos sobram, tá? Dúvidas? Mandem um zap para a tia. Atividade 4. Vamos completar as quantidades que faltam? Eu tenho 2 bombons. 2. Vou guardar aqui na memória a quantidade que eu já tenho. Lembrando, toda vez que eu tiver que completar uma continha, eu posso guardar a quantidade que eu já tenho aqui na memória. Vamos guardar. Tenho 2. E para ter 5, eu preciso chegar a 5. Então, eu guardo 2 e continuo usando os dedinhos. 2, 3, 4, 5. Então, quantos faltam? Coloquem o resultado lá no quadrinho, tá? Letrinha B. Tenho 3 bombons. Vou guardar na memória o que eu já tenho. Tenho 3. Eu preciso chegar a 9. Eu quero ter 9 bombons. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos faltam? Letrinha C. Eu tenho 4 bombons. Para ter 7, faltam 4 é o que eu já tenho. Guardo na memória. Vamos continuar até chegar no 7? 4, 5, 6, 7. Quantos faltam? Tenho 1 bombom para chegar a 6 bombons. Guardo o que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E façam todo o resto dessa forma. Guardando na memória o que eu tenho e continuando a contar nos dedos até onde eu preciso chegar, tá? Página 63. Resolva as subtrações. Então, a gente está vendo aí, na letrinha A, o 6, que é o primeiro algarismo da conta, né? É o minuendo. Temos o sinal de menos e temos o 2 logo abaixo. Então, é 6. De 6 que eu tenho, desses 6, eu não posso colocar mais dedinho. Tem que tirar desses 6. 6, tiro 2. Quanto sobra? Então, vocês vão colocar lá. 7. De 7, eu vou tirar 5. Desses 7, tenho 7, tiro 5. Letrinha C, eu tenho 8. 8. Vou tirar menos 4. Menos 1, 2, 3, 4. Quantos ficam? E assim vocês vão fazendo os outros, tá? Atividade 6. Arme as continhas e resolva as subtrações. Armando as continhas, colocando as continhas na vertical, em pé. Tá? 9 menos 6. Vocês vão colocar o 9. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui no quadro, porque o quadro fica invertido para vocês, né? Então, vamos lá, ó. O 9, atividade, ó, 6. Atividade 6, da página 63. 9 menos 6. Vocês vão botar o 9 aqui e o 6 aqui. E o sinalzinho de menos. Então, de 9, 9 que você já tem. Então, vamos representar esse 9. 9. Eu vou tirar 6 daqui. 5, 6. Quantos ficam?
Ficam 3 dedinhos. E aí aqui embaixo vocês vão colocar o resultado. Tá bem? Então, vocês vão armar todas essas outras continhas, número embaixo de número. Esses aí só ocupam a casinha da unidade. É um número sozinho, né? Até o 9, só unidade. Então, vocês nem precisam fazer a casinha da dezena e da unidade. Número embaixo de número, igual a tia representou aqui. Sinalzinho de menos para dizer que a gente está tirando, subtraindo, tá bom? Atividade 7. Observe as figuras e responda. Mariana recebeu 7 balões de festa. A garota ficou muito feliz, até que 2 murcharam. Quantos balões Mariana ganhou? Vocês vão colocar a quantidade no quadradinho. Quantos balões murcharam? Vocês vão colocar. E quantos sobraram? Represente com uma subtração o que aconteceu com os balões. Então, vocês vão fazer a continha desse acontecimento aí da Mariana. Primeiro, a quantidade que ela ganhou. Vocês vão armar uma continha assim, ó. O número que entra primeiro, lá em cima. A quantidade total de balões que ela ganhou. O que entra embaixo é o que eu vou tirar, o que murchou. E aí, bota o sinalzinho de menos, o tracinho para eu separar a conta do resultado. E aí, vocês vão fazer a subtração. 7 menos o que murchou, tá? Vamos para a página 64. Página 64. Seu Paulo e sua equipe estão pintando um prédio. Quantos andares tem esse prédio? Vocês vão contar. Quantos andares tem o prédio? Quantos andares do prédio estão pintados? Vocês vão colocar lá a quantidade de andares que estão pintados. Quantos andares do prédio faltam pintar? Então, vocês vão separar, tirar o que já foi pintado do total e ver quantos faltam, tá? E aí, vocês vão representar com números a subtração. Fazer essa continha em pé, tá? Armadinha. Letrinha C. Vocês vão observar os pássaros que estavam no galho. Quantos saíram dali dos galhos, né? Quantos voaram e quantos ficaram no espaço abaixo? Montar a continha em pé. Página 65. Observe. Maria tem 5 anos. Suzana, sua mãe, tem 26. Carlos, o pai, 37. Manuel, o avô, tem 58. Agora responda as seguintes perguntas fazendo os cálculos nos quadros abaixo. Lá no final da folhinha da página 65 tem 4 quadros, onde vocês vão usar para fazer a continha, tá bom? Tia vai mostrar a vocês como vocês devem fazer essas continhas. Agora responda as seguintes perguntas, fazendo os cálculos nos quadros abaixo. Suzana é quantos anos mais velha que Maria? Como vocês vão fazer esse cálculo? Vocês vão pegar a idade de quem é mais velho, que é a maior idade, né? Eu só posso subtrair se o número maior estiver em cima. Então, vamos lá. Suzana é quantos anos mais velha que Maria? Se a Suzana é a mais velha, Suzana é a mais velha. Então, eu vou pegar a idade da Suzana, 26 anos. Qual é a idade da Maria? 5. Na hora de eu montar essa continha, o 5 vai ficar na casinha da unidade. Então, é logo abaixo do 6. Tá? Então, sempre a idade do mais velho, a maior idade em cima,
para eu saber a diferença, né? E a menor idade, a idade do mais novo, embaixo, para eu fazer a subtração e descobrir a diferença das idades, tá bem? Então, vai ser 26 menos 5. Então, como vocês vão fazer essa continha? A tia vai tentar gravar outro vídeo para que vocês possam ver a tia escrevendo corretamente, tá? Que eu não quero dar o exemplo assim, não, que vocês podem confundir o lado da dezena e da unidade. Então, a tia vai gravar mais um vídeo aí para explicar melhor a vocês, tá bem? Então, vamos lá. Como a tia estava explicando, página 65, tá? Suzana é quantos anos mais velha que Maria? Letrinha A, vocês vão fazer no quadro lá embaixo. Eu vou botar a idade da Suzana, que é a mais velha, que tem mais idade. Para eu descobrir a diferença, eu vou subtrair pela idade da Maria, que é a mais nova. Vamos ver? Ó, a casinha da dezena tá aqui, da unidade tá aqui, tá? Nem precisa desenhar a casinha. Deixa eu só consertar aqui a câmera. Ah, tá pegando direitinho, né? Aqui. Começando sempre da casinha da unidade. 6 menos 5. Pensem aí. 6 menos 5, 1. E o 2 que está aqui sozinho, não está subtraindo ninguém. 2 menos nada, 2. Então, qual é a pergunta? Suzana é quantos anos mais velha que Maria? Aqui, ó. 21 anos, tá? Letrinha B. Quantos anos Carlos tem a mais que Suzana? Vamos ver quem é mais velho? É o Carlos, né? Ele tem o quê? Tem 37 anos. Desenhe unidade. Quantos anos tem Suzana? Suzana tem a menor idade, tem 26. Então, para eu descobrir a diferença, a maior idade vai ficar aqui em cima, que é a de Carlos, né? Vamos ver a diferença? 7 menos 6. 7 menos 6. 1. 3 menos 2. 3. Tira 2. 1. Então, qual é a pergunta? Quantos anos Carlos tem a mais? Aqui eu descobri, ó, quantos anos ele tem a mais, tá? Por quê? Para eu descobrir a diferença de uma quantidade para outra, de uma idade para outra, de um tamanho para outro, eu vou fazer a subtração do maior pelo menor. Vou subtrair, né? O menorzinho vai ser tirado do maior. E eu vou descobrir a diferença, tá bom? Letrinha C. Quantos anos Manuel tem a mais que Carlos? Manuel é o vô, ele tem 58 anos, né? A maior idade de todos. E Carlos tem 37. Se eu quero saber a diferença, quanto ele tem a mais, sempre eu vou tirar aqui, ó, da maior quantidade, da maior idade, a menor. 8 menos 7. 8, que tira 7, 1. 5 menos 3, 5 tira 3, 2. Olha aí, ó, qual é a pergunta? Quantos anos Manuel tem a mais que Carlos? Então, Manuel, ó, tem a mais isso aqui, tá? Vamos agora, página 65 ainda. Letrinha D. Letrinha D. Quantos anos Manuel tem a mais que Suzana? Quem é que tem a maior idade? O Manuel ou a Suzana? Manuel tem mais, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a quantidade, a idade que ele possui. E Suzana? 26. Sempre o menor número é tirado do maior, tá? Sempre. Então, aqui... Eita.
Começando sempre da casinha da unidade. 8 menos 6. 8, que tira 6, 2. E 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Então a pergunta é: quantos anos Manuel tem a mais que Suzana? Ele tem a mais 32 anos. Entenderam? Qualquer dúvida, falem com a tia. Sempre começando a continha da casinha da unidade. O maior número aqui, ó, sempre é o minuendo. É dele que a gente tira o menor número, que é o subtraindo. E o resultado de uma subtração é chamado de resto ou diferença, tá? Ok? Se for uma continha de 2 algarismos e 1, por exemplo, 23 menos 2, ó. Sempre o número que está sozinho ficando na casinha da unidade, tá? Então, 3 menos 2, 1. O 2 que não está tirando ninguém é 2. Certinho? Dúvidas, chamem a tia. Um beijo, a gente vai continuar aqui. Página 66. Vamos lá, a tia vai voltar a câmera para frente. Deixa eu ver como está ficando aí. Então, estamos de volta para continuar as atividades de subtração. Página 66, tá? Complete o quadro abaixo seguindo o modelo. Tem a primeira linha onde tem o exemplo, modelo, tá? Tinha 9, perdi 2, fiquei com 7. Então, essa primeira linha mostra que a quantidade que tinha era 9, a quantidade que perdeu é tirado dessa quantidade que tinha. E quanto fica? 7. Então, tem um exemplo aí de como vai montar essa sentença. A quantidade que tinha menos a quantidade que perdeu é igual ao resultado, ao resto, né? Tinha 7, perdi 3, fiquei com 4. Como vocês vão montar essa sentença? 7, que é o que tinha, menos 3, igual ao que ficou. Terceira linha, tinha 5, perdi 1, fiquei com 4. Então, a quantidade que tinha menos a quantidade que perdeu, que sempre é tirada, essa quantidade que se perde é sempre tirada da quantidade que tinha, tá? E aí, fiquei com, é o resultado. Número 10, observe, tem aí o minuendo, que é o número 36, menos o número 12, que é o subtraindo. Quando eu preciso fazer uma continha assim, né, que ocupa a casinha da dezena e a casinha da unidade, começando sempre pela casinha da unidade, tá? Tem o resultado 24. Esse resultado é o resto ou a diferença. Agora, circule. Tem uma continha aí na letra A, 67 menos 23. Vocês vão circular o subtraindo. Quem é o subtraindo nessa conta? Circule. Letrinha B, circule o resto. Letrinha C, dessa continha que está aí, essa subtração, vocês vão circular o minuendo. Quem é o minuendo? Atividade 11, resolva. Tem 3 subtrações, 3 continhas de menos e vocês vão resolver, tá? O primeiro número, que é o minuendo, aí, ó, 8 menos 2. O primeiro número é a quantidade que tem. Você tem 8 e vai tirar o segundo número. Quanto fica? 9 menos 4. 9 é o que se tem. Vai tirar 4 do que tem. Quanto fica?
6 menos 2. 6 é o que você tem. Tira 2. Quanto ficou? Página 67, é a última página, tá? Complete o quadro. Minuendo é o que a gente tem. Subtraindo é o que se tira do que a gente tem. Resto ou diferença é o resultado. Mesma coisa na segunda linha. Minuendo é o que temos. Subtraindo é o que eu tiro do que eu tenho. Resto ou diferença é o resultado. Terceira linha. Minuendo. Subtraindo é o que eu preciso tirar do que eu tenho. Qual é o resultado? É o resto ou diferença. E assim vocês vão fazendo. Número 13 da página 67. Observe o gráfico que representa a venda de veículos de uma agência. Uma agência é uma loja que vende veículos, né? Aí tem o gráfico lá, ó, de 1 a 10, lá embaixo, na horizontal, deitadinho. E aqui tem, ó, caminhão, motocicleta e carro. Então, vocês vão olhar no gráfico. Quantos caminhões foram vendidos? Aí vocês, ó, vão fazer uma linha aqui, ó, e ver onde parou a barrinha vermelha. 4. Quantas motocicletas? Olha onde termina aqui, ó, a barrinha. Ó, 8. Quantos carros? Vocês vão ver. De acordo com o gráfico, responda. Quantos carros foram vendidos? Vocês vão observar essa quantidade quando termina a barrinha do carro. Quantos caminhões foram vendidos? Vão lá na imagem do caminhão, onde termina a barrinha do caminhão. E quantas motos? Onde termina a barrinha? Vocês vão comparar com os números da régua que está lá embaixo. Quantos carros foram vendidos a mais do que motos? Então, eu vou ver a quantidade de carros e a de motos. Qual é a maior quantidade? Toda vez que eu quero comparar uma quantidade com a outra e saber qual é a diferença, quantas a mais, quantas a menos, eu preciso colocar a maior quantidade. Aí, entre carros e motos, qual é a maior quantidade? Vocês vão colocar entre esses dois que está falando aí na letrinha B. E aí vocês vão subtrair da quantidade menor. Vocês vão ver qual é a diferença. Ou seja, quantos foram vendidos a mais, né? Quantas motos foram vendidas a mais do que caminhões? Vocês vão ver a quantidade de motos vendidas e a quantidade de caminhões. E aí, na hora de descobrir a diferença, vocês vão colocar primeiro, no minuendo, primeiro número, a maior quantidade, e daquela maior quantidade vão tirar a menor, desses dois veículos aí, ó, motos ou caminhões. A diferença, o resultado, é quais foram vendidas, quantas foram vendidas a mais, tá bem? E aí a gente termina a atividade de matemática de hoje. Qualquer dúvida, mandem um zap para a tia, tá bom?